Este programa contém material adulto que pode ser inadequado para alguns telespectadores. A máfia. Uma ordem secreta dedicada à Cosa Nostra, a coisa nossa. Se violar o que sabe sobre esta vida, vai queimar no inferno como este santo queimando em suas mãos. Até recentemente, ninguém sabia ao certo quais eram exatamente as regras da Cosa Nostra. Se você é um bandido, um gangster, que leis você obedece? Agora, pela primeira vez, antigos membros da máfia revelam os códigos que governam este mundo do crime. Seguimos as regras. E sabemos quais serão as consequências, se não fizermos isso. E como a Cosa Nostra foi vítima do sonho americano. Os 10 Mandamentos da Máfia. Palermo, Sicília, novembro de 2007. Em um ataque aéreo, a polícia toma de assalto uma vila escondida no alto de uma montanha. Seu alvo, Salvatore Lo Piccolo, chefe dos clãs sicilianos da máfia. Conhecido como o Barão, Lo Piccolo ficou foragido durante 20 anos. Com armas em punho, a polícia rende os ocupantes. Em segundos, os agentes conseguem prender Lo Piccolo. Pela primeira vez, a polícia tem acesso ao esconderijo de um chefão da máfia. Mais tarde, uma equipe especializada entra na casa. A máfia inspira tanto medo que os policiais vestem máscaras para esconder sua identidade. Espalhadas entre xícaras de café e cigarros estão pilhas de textos enigmáticos. Alguns contêm referências em código para transações de negócios. Mas um texto se destaca. É uma lista escrita em italiano. O cabeçalho diz: eu juro ser leal à Cosa Nostra. Se a trair, minha carne irá queimar. A polícia percebe que está diante das regras para o ingresso de membros na máfia. A imprensa chamou de os 10 Mandamentos da Máfia. Ninguém pode se apresentar a um de nossos amigos. Uma terceira pessoa deve fazê-lo. Os mandamentos remontam aos primeiros anos da máfia nas plantações de limão da Sicília rural. Diz a lenda que a máfia nasceu de uma revolução. Nos anos de 1800, um grupo muito unido de proprietários de terras ofereceu proteção à população local contra o opressivo domínio espanhol. Mas a máfia logo descobriu que proteção é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Quando o rei da Espanha partiu, a máfia voltou-se para o crime. No começo do século XX, os Estados Unidos abriram seus portos para os pobres, fracos e famintos. Escondida entre os milhões que buscavam uma vida melhor no novo mundo estava a máfia. Agora, ela é uma tribo secreta com seus próprios códigos e rituais. Seus membros são unidos e reservados. Eles falam em voz baixa sobre La Cosa Nostra, a coisa nossa. É por isso que o primeiro mandamento estabelece quem pode e quem não pode pertencer a ela. As pessoas que não podem fazer parte da Cosa Nostra são qualquer um que tenha um parente próximo na polícia, qualquer um que se porte mal e não respeite valores morais. É preciso ser convidado para entrar na máfia. Estranhos não são bem-vindos. É sempre melhor ser convidado para esta vida por alguém que já esteja dentro dela. E geralmente é um parente de sangue. É melhor que seja um parente de sangue, porque a procedência é boa e conhecem suas raízes, podem investigar suas origens. O compromisso exigido é total. Quando alguém entra para a máfia, é como se nascesse de novo nesta vida. E tudo recomeça a partir deste ponto. Então, ao fazer o juramento, não há mais volta. Ao longo da história da máfia, a regra principal de admissão tem sido apenas uma: é preciso ser siciliano. Até mesmo Al Capone, talvez o mais famoso gangster do mundo, foi impedido de entrar para a máfia
porque não tinha vínculos com a Sicília. Michael Frances nasceu para a máfia. Sua família é siciliana. Seu pai, Sonny, é um membro do alto escalão da família Colombo de Nova York. Sonny quer uma vida diferente para seu filho. Meu pai não queria que eu entrasse nessa vida. Ele queria que eu fosse à escola, fosse um profissional e... Eu pretendia estudar medicina. Cheguei a ser aluno da Universidade de Hofstra, em Nova York. Mas quando seu pai é preso, acusado de extorsão, Michael é atraído de forma irresistível de volta aos negócios da família. No segundo ou terceiro ano da faculdade, eu me aproximei do chefão na época, Joey Colombo, e seus filhos, e eles me disseram: o que você está fazendo na escola? Porque se você não for pra rua e ganhar dinheiro, seu pai vai morrer na prisão. Frances passa os 2 anos seguintes aprendendo a ser um mafioso. É uma iniciação cruel. É uma vida muito violenta. Nós vemos e ouvimos coisas, e se somos chamados para fazer alguma coisa, somos obrigados a fazer. E tudo isso faz parte dessa espécie de fase de testes. Apesar de seus vínculos impecáveis com a máfia, Frances enfrenta o teste proposto pelo mandamento número 1. Seu nome é apresentado em uma reunião da Comissão do Crime, o Conselho da Máfia em Nova York. A comissão é formada pelos chefes dos 5 clãs mais poderosos da máfia nos Estados Unidos. Ligados por fortes vínculos de parentesco e fraternidade, a máfia chama seus clãs de famílias. Cada uma das 5 famílias de Nova York recebeu o nome de seu líder original: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese. Agora, seus sucessores decidem o destino dos aspirantes a membros. Existe alguma objeção? Talvez o cara não valha a pena, talvez tenha feito algo no passado, talvez tenha sido um delator. E essas informações circulam por todas as famílias. E só depois a gente passa na inspeção, digamos assim. É um tipo de sistema de segurança. Com a aprovação das 5 famílias, Frances finalmente está prestes a se tornar o que eles chamavam de um homem feito. Recebi uma ligação do meu capitão e ele disse: eu quero que esteja aqui às 9 da noite. E era noite de Halloween, em 1975. E ele me disse: seja pontual e vista um terno. Para se tornar um homem feito, é preciso participar de um ritual de mais de 100 anos. O chefe estava sentado no meio de uma configuração em ferradura. O chefe abaixo e o consigliere estavam à sua esquerda e à direita, e todos os capitães da família estavam lado a lado. Estendi a mão. Ele pegou uma faca, cortou meus dedos, caiu um pouco de sangue no chão. Eu abri as mãos, ele pegou a foto de um santo e colocou fogo nela. Não doeu, queimou rápido. Era só simbólico. E ele disse: esta noite, Michael Frances, você está nascendo de novo para esta nova vida, na Cosa Nostra. E se você violar o que sabe sobre esta vida ou trair seus irmãos a qualquer momento, então você vai morrer e queimar como o santo está queimando em suas mãos. Você aceita? Sim, aceito. Frances agora é um soldado da máfia. Está no último degrau da hierarquia. Acima dele estão os capos, ou capitães, um subchefe e o próprio chefe. Os homens feitos se autoproclamam homens de honra. É um título criado para inspirar respeito. Dentro da comunidade, no seu bairro, entre seus pares, se você é um homem feito, isso tem um significado. Um repórter policial da Filadélfia, George Anastasia, vem de uma família siciliana e cresceu em uma região tradicional da máfia. Imerso na cultura da Cosa Nostra, ele convive com a máfia diariamente. Pelo menos em uma certa comunidade, ser um homem de honra é importante, especialmente se esse homem for um imigrante sem muitas oportunidades. É como chegar ao topo da cadeia. Olha, eu sou um homem de honra. Os mafiosos honram o título de homens de honra. Quando éramos crianças, víamos aquele cara com roupas legais, dirigindo um carrão. Ele fazia apostas, era simpático, dava $1 quando encontrava a gente. Eu não pensava na malícia, na violência e na selvageria. E depois eu percebi que tudo isso era grande parte do esquema. Durante a década de 1980, Michael Frances galga os escalões da família Colombo. Segundo uma revista, ele é um dos 20 mafiosos mais poderosos dos Estados Unidos. Mas durante sua ascensão, a máfia passa por uma mudança. Os negócios estão se expandindo e precisam envolver pessoas de fora.
As regras para o ingresso tornam-se menos rígidas. A máfia começa a convocar associados, homens que fazem negócios com a organização, mas não se qualificam como membros. Estes caras eram convocados ou convidados porque eles ganhavam dinheiro com eles. E eles não sabiam muito bem a sua origem, não os investigavam muito bem também. O ingresso na máfia já não depende da origem familiar, mas do dinheiro. Na Filadélfia, Ron Previtt fatura alto e é de origem siciliana. Eu sempre me considerei um clínico geral do crime. Eu fazia de tudo, não me especializei em nada. Uma vez eu disse que tentava cometer um crime todos os dias. Foi o que eu fiz. Só a grana importava. Em 1993, o corpulento Previtt chama a atenção do chefe da máfia da Filadélfia, John Stanfa. Sem cerimônias, Big Ron é atraído para o grupo. Não houve uma cerimônia de convocação. Stanfa só falou uma porção de regras. Trate os outros membros com respeito. Bem, ou então não saia com a esposa de um irmão. Coisas dessa natureza. Coisas como agora você pode formar uma equipe. E, bem, ninguém pode ficar contra mim. Eu sou um homem feito. Ninguém pode me atingir. Previtt agora faz parte do círculo íntimo de Stanfa. Mas há um problema. Apesar de sua ascendência siciliana o qualificar como membro, Previtt é um ex-policial. Um fato que Stanfa decide ignorar. Esse foi o erro dele. John Stanfa desobedece a um dos mandamentos da máfia. Ninguém que seja ligado à polícia pode fazer parte da Cosa Nostra. Se alguém foi um policial, seja um bom policial ou um mau policial, não pode ser membro da máfia. Isso é contra as regras. Desonesto ou não, Previtt no fundo ainda é um policial. Ele não sente nenhuma lealdade pela máfia. Durante 2 anos ele usa uma escuta para o FBI. Sim, eu fiz isso. Usei a escuta. Eu reuni informações e testemunhei no tribunal. Não fiquei pensando que era um rato. E isso não me incomoda. A máfia precisa envolver estranhos em seus negócios, ficando vulnerável à lei. Mas a máfia possui um outro mandamento para erguer a sua última barreira como sociedade secreta. Eu nunca usei a palavra máfia. Só amigos. Os 10 mandamentos da máfia pretendem proteger o clã de estranhos, especialmente policiais e informantes. Ninguém pode se apresentar diretamente a nossos amigos. Uma terceira pessoa deve fazê-lo. Sempre há um intermediário. Quem for só um associado ali na rua, não fala com o capitão nunca. E se for até ele falar com ele, ele irá embora. O segundo mandamento contém uma ameaça implícita. Sua vida está em jogo em cada apresentação que fizer. A pessoa que faz a apresentação torna-se responsável pela pessoa que apresenta. Se a pessoa se der mal, ela leva o outro junto. A pessoa que fez a apresentação paga um preço por isso. A apresentação pessoal é a base dos negócios da máfia. Em seu auge, na década de 1970, o FBI estimava haver mais de 3 mil homens feitos em todo o país, com até 25 mil associados. Para evitar as escutas da polícia, os negócios da máfia, em sua maioria, são fechados pessoalmente. O método mais seguro de comunicação era um encontro pessoal. E era no parque, se estivesse vazio. Ou uma caminhada pelo quarteirão. Geralmente não mais do que 2, talvez 3, mas nunca em grupos grandes. E as conversas, às vezes, eram em língua estrangeira, geralmente italiana. Dependendo de quem era e de sua respectiva origem. Os encontros em movimento sempre acontecem ao ar livre e estas conversas são a forma encontrada pelos mafiosos de se comunicarem em segurança quando as escutas da polícia os obrigam a sair para as ruas. Geralmente há muito a ser discutido. Famílias diferentes fazem negócios lado a lado nos mesmos bairros, tropeçando umas nas outras durante o processo. O lugar era de quem chegasse primeiro.
Em outras palavras, se os Gambinos estivessem zanzando muito por Manhattan, eu não precisaria sair de lá com receio de que o território fosse deles. Não era geográfico. Como o território não é demarcado, os encontros com rivais são frequentes. Estas conversas resolvem conflitos antes que se tornem violentos. Tudo neste tipo de vida está nestes encontros. Para tudo eles fazem encontros e havia disputas com outras famílias, disputas dentro da mesma família e tudo isso nestes encontros. Segundo estes mandamentos, homens feitos que se conhecem pela reputação, mas não se conhecem formalmente, devem ser apresentados por uma terceira pessoa. Se eu não conhecesse outro homem feito, nunca tivesse visto, era preciso um terceiro membro da família, tanto faz dele ou minha, que conhecesse os dois e ele nos apresentava, dizendo Michael, amigo nosso, ou amigo nosso, e assim por diante. E depois de sermos formalmente apresentados, aí podíamos conversar como homens feitos, mas eu não podia abordar alguém, mesmo sabendo que era membro e eu também. Não era permitido se apresentar como homem feito. Não. Esta curiosa etiqueta tem sua própria linguagem codificada. Hoje, uma testemunha protegida, este ex-soldado da família Bonanno usa o codinome Tony. Quando alguém diz, ele é nosso amigo, quer dizer que é homem feito. Se diz, ele é meu amigo, quer dizer um associado ou alguém que não tem nada a ver com a família. Então, se eu estiver falando com um homem feito no meio de uma conversa e alguém chega e eu digo, é um amigo meu, se estivermos falando de algo específico, vamos parar de falar na frente dele na mesma hora. Esta regra foi criada para impedir que policiais entrassem na máfia. Passou 6 meses disfarçado, tentando construir um personagem no qual a máfia pudesse confiar. A grande preocupação que eles realmente têm é quem você foi. Foi quando percebi o quanto era difícil entrar numa família mafiosa. Para os policiais que tentam burlar a máfia, a única esperança é uma apresentação formal. A coisa mais importante era ser avalizado por alguém. Ter alguém que pudesse dizer, tudo bem, gente, esse cara é quente. Sem isso não dava para ir a lugar nenhum. No fim dos anos 70, o DEA, Agência Federal Antidrogas dos Estados Unidos, começa a investigar uma rede de distribuição de heroína comandada pela máfia siciliana. Os agentes chamaram o caso de Conexão Pizza, porque os sicilianos contrabandeavam as drogas em ingredientes de pizza em vários restaurantes do país. O agente do DEA, Frank Panessa, assume a tarefa de se infiltrar na equipe da máfia responsável pela operação. A heroína siciliana estava sendo distribuída nos Estados Unidos e em todo o mundo, na verdade. E as pessoas com quem me envolvi faturavam $1 milhão por dia, todos os dias. E ninguém os conhecia porque era uma sociedade muito secreta. O agente Panessa sabe que a chave para se infiltrar na altamente secreta máfia siciliana é ser apresentado por um homem feito, também conhecido como homem sábio. Alguém versado nos caminhos da Cosa Nostra. Nós prendemos 2 homens sábios que eram da Filadélfia e nós dissemos, ou vocês cooperam com a gente ou vão para a prisão. Então eles disseram, não vamos entregar ninguém aqui da Filadélfia. E então nós dissemos, e quanto aos sicilianos? Os homens sábios da Filadélfia concordam em apresentar Panessa para 2 traficantes de heroína sicilianos, Paolo Laporta e Alberto Ficcolori, vistos aqui com Panessa em fotos da vigilância do DEA. Panessa deve convencer os 2 de que é um autêntico homem de honra. Em um encontro em um restaurante no sul do estado, ele assume seu perigoso papel de agente disfarçado. Quando a comida chegou, os homens sábios me serviram primeiro. Os sicilianos olharam aquilo, porque para homens de honra há um significado. O respeito que os 2 demonstravam por mim, eles sabiam que os 2 eram homens sábios, então eu devia ser alguém muito importante. Quando o meu copo ficava vazio, os homens sábios prontamente me serviam outra bebida. A apresentação é um sucesso para o DEA. A traição deliberada dos homens feitos por outros homens feitos abre uma grande brecha no protocolo da máfia.
Panessa agora irá explorar esta brecha. Meses depois disso, eu disse, meu negócio é o pó marrom. E eles disseram, por que não contou pra gente? Nós controlamos todo o pó. Ele perguntou, de quem você compra? E graças a Deus, eu também era agente disfarçado em Nova York e comprava de um homem feito em Nova York. E ele ainda não tinha sido preso. Aí eu disse, eu compro desse cara do Bronx e citei o nome dele. E ele disse, ele é um dos nossos clientes, você não precisa comprar mais dele, compre direto com a gente. E foi assim que comecei. Agora eu podia comprar heroína. Minha primeira compra de heroína foi de $85 mil. E quando eles foram embora depois desta compra específica, ficaram seguros e pensaram, bom, este cara é quente. A investigação da Conexão Pizza desbarata uma enorme rede de distribuição de drogas. Em apenas 9 anos, a máfia havia contrabandeado cerca de $1 bilhão e 600 milhões em heroína. Quando o esquema cai, os contatos sicilianos de Panessa descobrem que ele é um agente disfarçado e pedem para vê-lo na prisão. Eu pensei, bem, o que eles vão dizer talvez seja uma ameaça, mas eles foram muito cordiais. E o Paolo disse, sabe, você foi um cavalheiro e todas as nossas transações foram apenas negócios. Mas o encontro termina com um aviso arrepiante. Ele disse, não precisa nos temer de forma alguma, mas as pessoas que apresentaram você a nós serão responsabilizadas. Panessa entende o recado. Ele não perde tempo e inscreve os homens sábios da Filadélfia no programa de proteção à testemunha. Os 2 mafiosos escapam da ira da máfia. O FBI rompe a barreira de proteção da máfia e causa grandes estragos. E quando isso acontece, a máfia recorre a uma poderosa arma, a lealdade. Eu estava disponível o tempo todo, como um médico. Não interessava para quê, fosse para cavar uma cova ou meter uma bala na cabeça de alguém. Bem, as coisas eram assim. Quem entra para a máfia entrega seu coração, seu corpo e sua alma. Os 10 mandamentos existem para assegurar isso. Esteja sempre disponível para a Cosa Nostra, mesmo que sua esposa esteja prestes a dar à luz. Não existe férias na máfia, não existe licença médica na máfia, não há turno de 8 horas na máfia. Depois de sua iniciação em 1975, Michael Francese torna-se um soldado da família Colombo em Nova York. Seu capitão, ou capo, revela a realidade que ele irá enfrentar. Quando fui submetido ao juramento, me disseram que deveria estar disponível para servir a família 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso significava, nas próprias palavras que o chefe usou naquela época, que se minha mãe estivesse doente e agonizando no leito de morte e a família me chamasse, eu teria que abandonar minha mãe para servir a família, porque a família seria a coisa número 1 em minha vida daquele dia em diante. Francese agora enfrenta uma ronda infinita pelas ruas. Ele precisa fazer parte de vários esquemas que rendem dinheiro para seu chefe. É assim que a máfia trabalha. Tem que seguir as regras. Quem não seguir e não for visto dessa forma, como um cara que segue as regras, obedece ordens, em que se pode confiar, ficava um tempo na geladeira. E para mim isso era quase tão ruim quanto qualquer outra consequência que eu pudesse enfrentar. Quando a Cosa Nostra chamava Francese para um serviço, não havia desculpas. Ele devia largar tudo. Eu não podia dizer, olha, eu tô brincando com os meus filhos agora, ou tô com minha mulher. Fosse o que fosse, eu tinha que largar tudo e ir. E a melhor política que eu adotei foi não dar desculpas. A menos que houvesse uma emergência real, eu largava tudo e ia. Mais um dia, apesar de tomar cuidado, Francese chega 10 minutos atrasado a um encontro agendado por seus superiores. Depois de repreendê-lo, seu chefe marca uma nova data. No dia seguinte, me ligaram de novo e disseram para eu ir para um tipo de quartel-general na época e para estar lá às 3 da tarde. Eu cheguei lá às 3 e me disseram para esperar do lado de fora, pois eles iriam me pegar. Bom, às 5h30 não tinha aparecido ninguém. Eu não me mexi, fiquei lá. E quando era 15 para as 7, eu me lembro bem, o chefe e o capitão passaram por lá e disseram, entendeu o recado? Eu disse sim, e eles disseram, vai para casa.
Francese tem sorte por ter escapado apenas com uma advertência. Ele nunca mais se atrasou para um compromisso. Para os membros da máfia que estão nos escalões mais baixos da hierarquia, não existem segundas chances. Henry Hill, imortalizado no filme Os Bons Companheiros, é o antigo sequestrador da família Lucchese. Como associado, Hill deve demonstrar seu comprometimento diariamente. O Jimmy me ligava, o Paul me ligava. Encontre no saguão do aeroporto e visto uma gravata. Ou seja, não esqueça de trazer 2 pistolas com você. Eu tinha dinheiro. Estava disponível o tempo todo como um médico, sempre à disposição. Não interessava para quê. Fosse para cavar uma cova, meter uma bala na cabeça de alguém. Bem, as coisas eram assim. Hill anda com mafiosos que atiram primeiro e perguntam depois. O Tommy fazia marcas na pistola sempre que matava alguém. E eu matei 27, tenho 32 marcas. Esses caras eram doentes assim. Ele sabe que atrasos podem colocar sua vida em risco. Se marcar um encontro com essa gente, é melhor aparecer. Porque senão... Eu mesmo vi John Gott detonar um cara com bastão porque ele não apareceu no encontro. Entendeu? Atrasar-se demonstra desrespeito. E o que é pior, indica irresponsabilidade. Na máfia, é preciso saber em quem se pode confiar. Mas abandonar tudo depois de uma ligação pode causar complicações. Especialmente se os mafiosos estiverem com pessoas que não conhecem seus códigos de trabalho. Quando Tony está jantando com a família de sua namorada, ele recebe uma ligação de um colega mafioso, exigindo que se encontrem para roubar um traficante de drogas. Bom, eu estava na casa dela e ele ligou. Eu sabia que tinha que ir, mas eu meio que tentei tirar o corpo fora. Por fim, Tony cede, inventa desculpas para a família de sua namorada e sai para trabalhar. Cortávamos a linha do telefone, entrávamos pela porta de trás e às vezes pela da frente, quando estava aberta. A gente entrava e acabava com eles. Algumas noites depois, Tony está dirigindo com sua namorada. Nesse dia, eu estava com a minha namorada no carro. Sem lembrar que havia um rolo de fita isolante e 2 máscaras de esqui no chão, no banco de trás do carro. Quando paramos no posto de gasolina, eu saí do carro. Era um dia de verão e ela encontrou as máscaras de esqui e a fita isolante. E ela quis saber para que serviam. Somente quando se torna sua esposa é que ela descobre ter se casado não apenas com um homem, mas com uma instituição. Uma instituição que trata as mulheres como propriedade. A necessidade de lealdade da máfia se estende até a intimidade de seus membros. Nunca olhe para as esposas dos amigos. Era uma regra muito rígida. A gente não podia mexer com a esposa ou com a filha de ninguém ou com ninguém próximo à família de um homem feito. Bom, um homem feito não faria isso. Ele não podia nem pensar nisso. As punições por desobedecer a este mandamento são severas. Devia ser a morte. E isso já aconteceu. Às vezes, o amante era morto. A cultura masculina da máfia sempre demonstrou respeito pelas esposas. Mas este mandamento tem origem em uma necessidade prática. Uma das regras, você não devia mexer com a mulher de um mafioso, é claro. Mas é lógico que isso não é uma escolha moral. É porque isso cria instabilidade dentro de uma organização e eles não querem 2 caras brigando por uma mulher. Querem esses 2 caras ganhando dinheiro para eles. Então, existe uma razão lógica para essas regras que não tem nada a ver com honra e moralidade. Tem a ver com a estabilidade e os objetivos da organização. Apesar de se chamarem mandamentos com uma suposta base na moralidade, eles existem em função dos negócios. Devido aos tradicionais códigos de honra, flertes entre homens feitos e as esposas de outros mafiosos são muito raros. O capo dos Colombo, Michael Francese, sempre evitou cuidadosamente a possibilidade de ser pego em uma posição comprometedora. Essa era a minha política pessoal. Se eu visitasse outro homem feito e ele não estivesse em casa, mas a mulher dele estivesse, eu não pisava lá dentro. Eu nem entrava na casa, porque nunca se sabe, não é?
A máfia se espelha em suas famílias. E como em muitas famílias, a Cosa Nostra é cheia de fofocas. Em um mundo de conversas escusas e sussurradas, os boatos são constantes. Se um mafioso tiver um caso com a esposa de outro mafioso, logo todos ficarão sabendo. É como um namoro num escritório, é assim, tá entendendo? E não importa o que faça, alguém vai acabar descobrindo. Mexer com a esposa de um superior é praticamente suicídio para soldados e associados. Mas para membros mais poderosos, ter um caso com a esposa de alguém de nível inferior representa um risco bem menor. Eu me lembro de uma escuta que tínhamos, em que um cara dizia para outro cara: quero que você vá em tal e tal lugar, me ligue quando sair, ok? Uns 20 minutos depois, o cara recebe uma ligação e ele diz: estou indo para a porta. Ok, você vai levar umas 4 horas, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Ele disse: tá bom, eu te aviso quando chegar lá e quando estiver voltando para casa. Então, uns 15 minutos depois, alguém liga para o apartamento do marido e você ouve o cara dizer para a esposa: ele já saiu? E ela disse sim, e ele: já estou chegando, nem use calcinha. Então, as regras eram quebradas com frequência. Talvez o mandamento mais importante esteja nas entrelinhas. Há uma regra para o chefe e outra para quem estiver abaixo dele. Como o próximo mandamento decreta, subordinados devem engolir tudo. Você não reclama do chefe, não é inteligente. Seja o que for, fique quieto e pronto. O mundo do crime é baseado em mentiras. Mas os mandamentos da máfia exigem que os subordinados falem a verdade, especialmente quando é o chefe quem pergunta. Se lhe pedirem qualquer informação, a resposta deve ser verdadeira. Não dava pra mentir nunca pra eles, nem mesmo uma mentirinha. Não sei, eu só falava a verdade pra me beneficiar. Mas se fosse pra eu me dar mal, eu mentia na cara dura. Contar mentiras faz parte da vida nas ruas. As mentiras servem para protegê-los da polícia, melhorar sua reputação e até mesmo salvar suas vidas. Muitas vezes meu capitão me disse: minta, não admita isso, não admita nada. Meu pai também dizia: jamais admita nada, fique calado. Então, isso faz parte do pacote. Mas conhecimento é poder. Os chefes só se mantêm no topo se souberem o que está havendo. Os mafiosos mentem para seus chefes como todo mundo mente para seus chefes, entende? Os mafiosos enganam seus chefes e enganam seus subordinados. Na máfia, a verdade é um alvo móvel. Os chefes esperam que seus soldados mintam. Eles depositam sua confiança nos homens que mentem menos. Imagine um encontro entre 2 caras e um capitão. Digamos que o capo conhece um cara há 30 anos e o outro há apenas 2 anos. Não importa o que esse cara disser. Ele é novato e vai estar errado. Às vezes, o detector de mentiras dos chefes falha. De 1981 a 87, o capo da família Colombo, Michael Francese, dirige um lucrativo esquema de sonegação de impostos sobre gasolina. Francese abre empresas que vendem gasolina por atacado. Pela lei, as empresas devem pagar impostos de até cerca de 10 centavos o litro. Francese simplesmente não paga. Como fazíamos isso? Muito simples. O governo era muito atrasado no recolhimento de impostos. Se nós não pagássemos no primeiro trimestre do ano, eles avisavam pelo correio. Mas lembrem-se, todos os dias a caixa registradora tilintava. O dinheiro entrava todo santo dia. Resumindo, a gente os despistava por uns 9 ou 10 meses antes que viessem fazer uma auditoria e ficassem furiosos com tudo isso. Mas antes disso, fechávamos tudo usando a próxima empresa. Era um ciclo. Nós pulávamos de uma licença para outra e fizemos isso por 7 anos e nunca conseguiram nos pegar. No auge da operação, Francese chega a vender quase 2 bilhões de litros de gasolina por mês. Faturávamos entre 8 e 10 milhões de dólares por semana. E só em impostos de gasolina era muito dinheiro. Mas os chefes de Francese suspeitam que ele não esteja sendo honesto.
Eles o chamam para um encontro. Eu tinha de encontrar um cara, o Jimmy, no centro da cidade. Era tarde, umas 11 da noite. E eu vou ser sincero, eu estava sentado no banco do passageiro, o Jimmy dirigindo e tinha alguém atrás de mim e eu estava bem nervoso. Eu não sabia se seria o meu fim com tudo o que estava acontecendo. Pensei, o que será que esses caras acham que está acontecendo? Eu saí do carro e me levaram para uma sala. Quando a porta se abriu, eu me lembro muito bem. Eu não sabia se seria a última coisa que eu veria. Francese sabia que se os chefes pensassem que ele estava mentindo, não hesitariam em matá-lo. Me disseram, Michael, ouvimos falar que você talvez esteja ganhando mais dinheiro do que fala pra gente. Você anda com ideias de se virar sozinho dentro dessa família? E eu disse, isso é absurdo, que papo é esse? Se tiverem provas, me mostrem. Eu ganho mais grana do que qualquer outro já ganhou pra esta família. E eu não estou ameaçando vocês de forma alguma. Se o cara com quem eu faço isso se encrencar, ele não conhece ninguém. Eu sou o único cara que ele pode ferrar. Vocês saem ganhando de qualquer jeito. E eu estou sendo questionado sobre isso. E foi o que eu disse. E também não há nenhuma verdade nisso. E não havia. Francese consegue convencer seus superiores. Ele escapa por pouco. Bom, depois disso, disseram, tudo bem, está tudo certo. O chefão saiu, nos abraçamos, mas eu fiquei impressionado. Não gostei nada daquilo. Para Francese, o encontro foi um divisor de águas. A partir daí, ele começa a questionar sua devoção à Cosa Nostra. Mas não diz nada, é claro. E foi assim que eu tomei outro rumo. Às vezes, as mentiras podem servir aos objetivos dos chefes. A máfia era complacente principalmente com o tráfico de drogas. Durante os anos 70, Henry Hill começa a traficar heroína. O pó marrom vem da Sicília, escondido em produtos fornecidos a restaurantes locais. A heroína chega pura. E traficantes como Hill a misturam com aditivos para aumentar a quantidade e também os lucros. Um quilo rendia 30 quilos. Na rua, sabia? Faça as contas. A gente pagava $250 mil por 1 quilo. Multiplique por 30. A heroína é uma chance de ganhar dinheiro muito rápido. Hill fica deslumbrado com o retorno. Era muita grana. Aquilo era embriagante. A gente andava com 10, 15, 20 mil no bolso, sabia? E torrava numa noite, numa mesa de jogo, ou nas corridas, uns 30, 40 mil dólares. Mas há um obstáculo. Segundo as regras da máfia, o tráfico de drogas não é para membros. Ele chama demais atenção, envolve muitas pessoas, é muito arriscado. Traficar drogas não era bom porque gerava muita pressão e criava muitas brechas para as autoridades. E corrompia seus membros, ou seja, os membros da máfia. A velha guarda da máfia desaprova as drogas. O tráfico não se enquadra em sua própria autoimagem de protetores da comunidade, mas a ganância vence os valores tradicionais. Eles vieram com essa desculpa. Não pedimos para você vender drogas, quando na verdade esperavam que aquele dinheiro entrasse, sabe? Todos sabiam do tráfico de drogas, mas nunca admitiam. Oh, não sabíamos que você vendia drogas. Hill tem de mentir para seu chefe, o capo dos Lucchese, Paul Vario. Eu lembro do Paul me perguntar, você tá mexendo com drogas? Não, tá brincando, eu nem fumo. Eu não faço isso, sabe? Apesar disso, Hill assegura que Vario receba sua parte. Claro que o Paul sabia. Toda semana eu trazia um saco cheio de dinheiro para ele. 5 mil por semana. Quando os mafiosos vendem drogas fingindo que não traficam, desobedecem o mandamento sobre a verdade. Mas quando os chefes começam a lucrar com as exceções, os valores tradicionais da máfia começam a desmoronar. Dá para fazer uma lista com as regras que foram quebradas ao longo do tempo. Alguns caras podiam encher um livro. Os chefes quebraram mais regras do que eu. A máfia se estrutura sobre uma hierarquia rígida, mantida pelo respeito. Ela tinha a estrutura de qualquer grande corporação. Não importa quem é o chefe, é preciso se render à sua autoridade.
Ao lidar com seus subordinados, os mafiosos esperam ser respeitados. O próximo mandamento se baseia no respeito à hierarquia. Quando esta regra é quebrada, as consequências podem ser fatais. Compromissos devem ser respeitados. Filadélfia, década de 90. A família mafiosa da cidade perde seu líder. Uma nova geração está prestes a assumir o controle. Skinny Joe Merlino, de 31 anos, lidera uma facção que os jornais chamam de os Jovens Turcos. Merlino e seus homens têm raízes profundas na Filadélfia. Eles eram filhos, sobrinhos e primos da organização Scarfo. Eram leais uns aos outros. Não adiantava falar sobre mandamentos, não significava nada para eles. A lealdade era o único conceito que eles entendiam. Merlino espera assumir o lugar do chefe. Mas a comissão, o Conselho da Máfia em Nova York, não concorda. Ele decide apoiar um candidato mais maduro, John Stanfa, de 53 anos. Stanfa morava na Filadélfia há mais de 20 anos, mas havia nascido na Sicília. Ele não tem raízes no estado. Nova York vê Stanfa com bons olhos. Mas a facção de Merlino se ressente com a indicação. Alguns chefes da máfia não conseguem o respeito que deveriam. E ele era visto como um estranho. E os mafiosos da Filadélfia não o respeitavam. Na verdade, eles o confrontaram diretamente, sabe? As coisas pioram com um choque de estilos. Merlino e Stanfa têm visões muito diferentes sobre como um chefe deve ser. Stanfa é mais discreto. Ele dirige uma pizzaria durante o dia e o crime organizado à noite. Stanfa era da Sicília. Era da velha guarda e ficava mais na dele. Sabe, não era de se exibir. Mas era mafioso até os ossos. Já Merlino adora os holofotes. Ele contrata um cinegrafista para registrar os bastidores de sua rotina diária. Joey não era um chefe tradicional, digamos assim. Joey gostava de jogar. Gostava da vida noturna. Gostava de sair. Quando Stanfa faz de Joey Chang Ciancalini um colega de Merlino, seu subchefe, o grupo de Merlino se enfurece. Eles veem a indicação como uma estratégia para enfraquecer sua facção. Stanfa transformara Joey Chang em um alvo. 2 de março de 1993. Às 5h58 da manhã, uma câmera de vigilância do FBI filma um carro encostando na porta da lanchonete que serve de base para Joey Chang. Uma escuta instalada no local grava sons que mais parecem os de uma carnificina. Um atirador desconhecido atira 5 vezes em Joey Chang. Chang é atingido na cabeça, no pescoço e no peito, mas sobrevive milagrosamente. Ninguém é acusado pelo ataque. Stanfa vê o atentado como um desafio à sua autoridade. Como chefe, ele deve recorrer ao comando superior. Ele liga para Tommy Gambino, um membro de destaque da Comissão do Crime da Máfia em Nova York. Os dois conversam em um dialeto siciliano. Mas naquele momento o FBI já está em seu encalço. Esta é a transcrição em inglês da conversa narrada por atores. Esses caras são um bando de parasitas que merecem ter as cabeças arrancadas. Pra falar a verdade, eles estão me deixando maluco. Se nós não nos ajudarmos, então... E você não pode se comprometer em me ajudar? Nós temos tudo. Só precisamos de 4 postos desconhecidos. Como eu disse, estamos à sua disposição para o que você precisar. Mas Gambino está apenas sendo diplomático. A comissão não interfere nas disputas internas das famílias. O conceito de franchising talvez descreva melhor o que era a máfia nos Estados Unidos. Não era uma corporação no sentido de que a sede em Nova York ou qualquer outra controlava tudo. Não era assim.
Eles aprovavam um líder, indicavam um deles como chefe e era tarefa do chefe dirigir aquela família. Stanfa percebe que terá de agir sozinho. Em 5 de agosto de 1993, um pistoleiro de Stanfa atinge Merlino enquanto caminhava pela rua com o irmão de Joy, Chang e Michael. Michael Giancaline morre no local. Merlino escapa com um ferimento. A máfia da Filadélfia se prepara para a guerra. Foi uma época difícil, sabe? Eu nem dormia na minha cama, eu dormia no chão. Colocava os travesseiros em cima porque uma bomba podia atravessar a janela. Foi bem difícil. Passam-se 3 semanas. São 8 da manhã do 31 de agosto de 93, hora do rush. Stanfa e seu filho Joe pegam a via expressa para o centro de Filadélfia. No volante está Fred Aldrich, um dos guarda-costas de Stanfa. Sabíamos que viria uma retaliação, era uma questão de tempo. Então eu olhava pelo retrovisor e pelos espelhos laterais o tempo todo. Foi quando notei uma van e não gostei nada do jeito dos caras. Fiquei de olho. De repente, eu vi o clarão das armas e disse, John, é com a gente. E então, eu fiz ele se abaixar. Quando virei pro Joey, bum, a bala atravessou a janela. E ele caiu. Joe Stanfa leva um tiro no rosto. Aldrich tenta escapar dos agressores. Eu parava e andava pra frente. Eu freava o suficiente para ficar atrás deles, bem no para-choque. A tática de Aldrich funciona. Frustrados, os pistoleiros desistem. John Stanfa escapa ileso. Seu filho se recupera, mas Aldrich fica chocado com o ataque. Quando nos pegaram na via expressa, foi a coisa mais estúpida que já vi na minha vida. Eu disse, isso vai atrair todas as autoridades, todos os policiais da cidade. Eles podiam ter matado umas 50 pessoas. Eu disse, olha, John, é o começo do fim. Aldrich tem razão. A guerra chama a atenção demais. A máfia da Filadélfia havia perdido de vista o mandamento tradicional, respeitar seus superiores. Para a facção da Filadélfia, esta regra já não vale nada. Foi tudo por ganância. Pelo todo-poderoso dólar. Enquanto você trouxesse um saco cheio de dinheiro, podia quebrar todas as regras que quisesse. O negócio da máfia é ganhar dinheiro de todos os modos possíveis. Mas as próprias leis da máfia decretam que não se pode mentir para obter lucro pessoal. Não é permitido se apropriar do dinheiro que pertence a outros membros ou famílias. É um estranho mandamento para uma organização criminosa. Não roubarás. Você pode mentir, roubar, enganar, fazer de tudo para ganhar dinheiro para a família, mas não faça isso dentro dela. É claro, o mandamento só se aplica ao roubo entre mafiosos. Segundo o FBI, a máfia ganha incríveis 100 bilhões de dólares por ano. Mais do que a Boeing, Coca-Cola e até a Microsoft. A máfia ganha dinheiro de milhares de diferentes formas. Eu mexia com um jogo ilegal, tinha um negócio com apostas. Operações com cassinos, sindicatos, indústria alimentícia. A gente roubava as carrocerias, depois o caminhão inteiro. Essas carrocerias de 12 metros valiam uma boa grana. A gente tinha que passar para frente e eu passava. O jogo era espinha dorsal. As pessoas adoram apostar. Elas adoram jogar. Tínhamos muita gente lá dentro. Eu costumava entrar na cozinha com uma pistola. Passava pela cozinha, ia até as caixas registradoras, roubava todo mundo e me mandava. Fiz isso muitas vezes. Na máfia, o dinheiro vem de baixo para cima. É um esquema tradicional. Os associados entregam uma parte de seus lucros aos soldados, que então pagam uma porcentagem a seus capos, e assim por diante, até chegar ao chefe.
Se eu sou seu capo e você rende algum pra mim e eu também dou lucro ao chefe, todos ficam felizes. No topo desta cadeia de lucros está o chefe. A gente sempre cuidava do chefe. Ele sempre levava o dele. Henry Hill é um antigo associado da família Lucchese de Nova York. Seu capo sempre recebia uma parte igual na partilha. Se havia 4 caras envolvidos no sequestro, uma parte sempre era dele. Então eram 5 caras. Se ganhassem 100 mil, cada um levava 20 mil. E ele sempre levava a parte dele. Para ganhar sua parte, o chefe só precisa concordar com a ação. Sua bênção é um tipo de política de segurança contra mafiosos rivais. Faça o que tem de fazer. Fature pra gente, se for preciso, mande bala. Assim funcionava a organização. Como um príncipe medieval, o chefe só se comunica com seus subordinados por meio de intermediários. Durante a década de 90, o ex-soldado Fred Aldrich assume o papel de porta-voz do chefão da máfia da Filadélfia, John Stanfa. Quem queria chegar até ele vinha falar comigo. Claro, eu era o ouvido do John. Eu dizia, olha, o Tony teve uma ideia. Ele sorria e dizia, tudo bem. Eu dizia, Louis teve uma ótima ideia. E ele dizia, tudo bem, pode dizer que está liberado. Uma vez aprovado o esquema, o membro ou associado deve começar a pagar uma cota igual ao chefe. Todo mundo acha que a gente entra nessa vida e de repente todo mundo começa a jogar dinheiro em você e você fica rico. E é exatamente o oposto. Ao entrar na máfia, você tem que pagar o tempo todo. Tem que ganhar a vida e bancar a família, se puder. Os chefes estabelecem uma confirmação verbal para cada centavo como forma de controle. Era supostamente por razões de segurança. Se outro membro de outra família tentasse se meter ou interferir nos nossos negócios, sabiam que não podiam fazer isso. Essa é uma razão, mas tecnicamente dessa forma eles sabiam de todo o movimento e tínhamos de pagar. Deixar de pagar é considerado roubo. O ex-soldado da família Bonanno, Tony, está no programa de proteção à testemunha. Ele é um dos poucos homens que enganaram seu chefe e sobreviveu para contar. O Natal chegava antes lá em casa. Então eu mandava o dinheiro para onde eu devia mandar. Em 99, Tony começa a extorquir lojas de produtos pornográficos em Manhattan. A pornografia é um alvo fácil. Eu não chantageava uma loja em que uma senhora e um velhinho faziam cerâmica. Eu explorava um negócio que funcionava em uma área nebulosa da lei. É o tipo de negócio que a gente podia ameaçar e extorquir toda a semana. A técnica de Tony é simples e brutal. Eu entrava, me apresentava e fazia amizade com o dono. Depois eu dizia, escuta, se alguém tentar entrar aqui, eu sei como é esse negócio. Se alguém tentar entrar aqui, te ameaçar ou tentar roubar a sua grana, me liga, eu posso ajudar você. E uma semana depois eu mandava um moleque com um bastão de beisebol. Logo, Tony começa a ganhar um bom dinheiro, mas ele decide esconder o esquema de seu capo. Eu fazia coletas semanais. E meu capitão decidiu verificar por conta própria, porque achava que estava sendo roubado toda semana. Então ele visitou as lojas e falou com as pessoas diretamente. Ele descobriu que eu estava roubando, descobriu que eu ficava com tudo. Tony está marcado para morrer. E uma das tradições da máfia é que você conheça o seu assassino. Eu conhecia metade desses caras. Eles estavam no meu batismo. Mas quando você descobre que está marcado, então não tem volta. Eles não desistem. Não vão mandar um e-mail dizendo: quer saber de uma coisa? A gente mudou de ideia, a gente pensou melhor, falamos com o cara, ele é barra limpa, então vamos deixá-lo viver. Os meses passam e nada acontece. Para Tony, os negócios continuam como sempre. Uma noite, eles finalmente me pegaram. Eu estava em um bar, saí pra rua pra fumar e um carro encostou. Atiraram em mim umas 15, 18 vezes, eu não sei, muitas vezes. Tony corre até seu apartamento. Eu não sabia se eles viriam atrás de mim depois.
Só fiquei sentado lá, fiquei no chão da cozinha e... tinha algumas armas comigo. Eu me sentei lá e esperei. Parece loucura, mas eu pensava o tempo todo que o Papai Noel viria me matar, porque eu lembrava do capitão vestido de Papai Noel quando eu era criança. Nunca vou esquecer esse pensamento. Tony consegue fugir de seus agressores naquela noite. Mas seu encontro com a morte o faz questionar sua lealdade. Logo depois, ele decide cooperar com o FBI. Nem todos têm tanta sorte. Em 81, na Filadélfia, Frank Flowers D'Alfonso, um importante agenciador de apostas e associado da máfia, se recusa a repassar parte dos lucros para o novo chefe, Little Nick Scarfo. Bom, o Nick queria que o Frank Flowers soubesse que havia um novo xerife na cidade e que ele tinha que pagar. Na época, Eugene Milano é um soldado da máfia da Filadélfia. O Frank disse, eu não estou mexendo com nenhum negócio agora, e se estivesse, eu pagaria, sem problemas. Bom, Filadélfia pode ser uma cidade grande, mas no nosso meio, todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Scarfo ordena que Salve Testa, um de seus capos, dê uma lição em Frank Flowers. Testa vai conversar com Milano. O Sal disse para ele, Frank, escuta, a gente sabe que está faturando. E você tem que pagar, fique sabendo. Esse é o último aviso. Mas ele não quis ouvir. Em outubro de 81, Testa atrai Frank Flowers para um encontro perto de sua casa, próximo ao mercado italiano. O Sal bateu nele com um bastão de beisebol. Tinha uma peça de 40 centímetros de aço. Ele bateu muito, deu a maior surra nele. E ele ficou no hospital por muito tempo. Mas a surra não surte o efeito esperado. Flowers ainda se recusa a pagar. Esperando cair nas graças de seu chefe, o capo de Scarfo começa a planejar seu assassinato. Depois disso, a outra punição possível era a morte. Eu fui chamado, junto com 4 ou 5 caras, para matar Frank Flowers. Mas o rosto de Milano é conhecido demais nas ruas estreitas de Filadélfia. As pessoas me conheciam no bairro, então eu procurei meu capitão na época e disse... olha, não vai rolar, eu posso ser reconhecido, não vale a pena. Então, eles decidiram me poupar e encarregaram outros caras de matar o Frank. Frank Flowers D'Alfonso finalmente é assassinado em julho de 85. 2 homens atiram nele em frente a uma tabacaria no mercado italiano em plena luz do dia. Milano é preso por conspirar para cometer homicídio em 1987. Se você tiver um negócio ilegal na Filadélfia, vai ter de pagar. O respeito é a base de muitos códigos da máfia. Mas quando as vidas pessoais dos mafiosos estão em jogo, o respeito pode ser uma faca de 2 gumes. Eles tratavam bem sua esposa, a mãe dos seus filhos, mas quando ela não estava perto, eles caíam na farra. Para muitos ítalo-americanos, a família é a pedra angular de suas vidas. Cenas familiares como estas são o sonho de muitos mafiosos. A família oferece proteção para um estilo de vida criminoso. Mesmo assim, os mafiosos muitas vezes traem a instituição que dizem valorizar acima de tudo. As esposas devem ser tratadas com respeito. As esposas ocupam uma posição central em muitos lares de mafiosos. Quando um homem feito se casa, ele permanece casado, ou seja, até que a morte o separe. Era preciso respeitar a esposa e a família. A lealdade não era só ao chefe, mas também a família. Não se podia enganar a própria família. O agente do FBI, Patrick Cogan,
se depara com este poderoso código de respeito quando ele e um parceiro vão prender um mafioso em sua casa. Batemos na porta da frente e quando a esposa abriu a porta, nós dissemos: onde está seu marido? Somos do FBI e temos um mandado. Com muito sotaque, ela disse: ele não está aqui. Perguntamos se podíamos entrar e olhar a casa. Ela ficou muito agitada e começou a xingar, nós dois em italiano. Então eu retruquei, também em italiano, com palavras que não vou repetir aqui. Depois disso, ela se afastou da porta tentando respirar. 30 segundos depois, o marido, fugitivo, sai pela porta com seu paletó na mão, abre a porta e diz para nós dois agentes: venham, vamos dar o fora daqui. A gente disse: Joey, por que tão rápido? Ele disse: prefiro ir com vocês. Prefiro ir com vocês do que aguentá-la o dia todo, porque vocês a desonraram ao xingá-la em italiano. Eu disse: bem, ela me xingou primeiro. Ele disse: não interessa. Eu devia ter defendido a honra dela. E não defendi. Prefiro passar o dia com vocês na prisão. Mas respeito não inclui necessariamente fidelidade. Em relação às mulheres, os mafiosos tinham valores dúbios. Eles tratavam bem sua esposa, a mãe de seus filhos, cuidavam de sua família, a respeitavam na presença dela, mas quando ela não estava perto, eles caíam na farra. Para provar sua masculinidade, um mafioso precisa ter uma gumbata, a gíria da máfia para a amante. Alguns caras tinham namoradas durante anos e anos a fio, eles tinham vidas duplas, digamos assim. Era territorial. A gente ia aos clubes toda noite, apostávamos alto, e por isso éramos atraentes para muitas garotas. Sempre tinha mulheres à nossa volta, e elas sempre queriam se divertir com a gente, estar por perto. E quando aparecia uma garota bonita, ela virava namorada por um tempo. Nas décadas de 60 e 70, a noite de Nova York é agitada. A cidade abriga alguns dos maiores clubes noturnos do mundo, o Copacabana, o Estúdio 54, e a máfia aproveita ao máximo. Havia os Campinos, e havia os Bonanos, e também os Luquezes e os Colombos. Todo mundo, sabia? Todos eles tinham seu território naqueles clubes e naqueles bares. Mas uma noite da semana é especial. Aos sábados, os mafiosos mostram aos outros membros como são respeitáveis. Isso significa sair com suas esposas. Sábados e domingos eram das esposas, e os outros dias eram das namoradas ou alguém com quem se estivesse. E isso era muito comum entre as pessoas que eu conhecia, pelo menos naquela época. Para o associado da máfia, Henry Hill, este arranjo podia trazer complicações. Se a Diana Ross se apresentasse no Copacabana, por exemplo, naturalmente a namorada queria ver, sabia? E a esposa também queria. Bem, o sábado à noite era só para as esposas. Eles não iam pro Copa com a namorada no sábado à noite. Era proibido. Então não tinha jeito. Bem, quem tivesse 3 namoradas tinha que ver o show 3 vezes. As esposas, na maioria das vezes, entendem e aceitam o esquema, desde que seus maridos as respeitem e não ostentem seus casos em sua frente. A gente tentava manter as esposas e namoradas umas longe das outras. Todas elas sabiam. Era aquela coisa. Mas como todas sabiam, enquanto a gente bancava a casa, pagasse as escolas particulares e empregadas, tudo que elas queriam, isso levava bastante a barra caso elas vissem uma mancha de batom no colarinho ou qualquer coisa assim. Era só dar uma grana, vá fazer compras, me deixe em paz. Mas alguns mafiosos quebram frequentemente esta regra. Quando o FBI instala grampos para vigiar a máfia da década de 80, os agentes começam a descobrir mais coisas do que imaginavam. Paul Castellano é o chefe da família Gambino de Nova York. Aos 70 anos, ele se apaixona pela empregada da família. Castellano mantém o caso dentro de sua própria casa. Ao fazer isso, ele desonra sua mulher, Nina. É uma falha imperdoável para o protocolo da máfia. E o FBI está ouvindo tudo. Quando o FBI o prende por extorsão em fevereiro de 85, Castellano descobre tudo.
Ele sabe que revelou segredos da máfia pelo telefone. Mas quando descobre que os federais sabem sobre seu caso com a empregada, ele fica realmente apreensivo. Ele ficou muito preocupado quando soube dos dispositivos eletrônicos na casa dele. Ele ficou mais constrangido e mais preocupado com o fato de ter feito um implante peniano quando ficou mais velho para, supostamente, satisfazer aquela atual amante. Ele temia mais que esta informação chegasse a seus colegas e subordinados do que o fato de ter desrespeitado a esposa na sua própria casa. A reputação de Castellano como chefe está em risco. A escuta do FBI compromete sua hombridade. Quando as notícias sobre seu romance e o implante se espalham, abalam o mundo da família Gambino. Um rival decide que é hora de usurpar o trono de Castellano. Em dezembro de 85, Castellano é solto sob uma fiança de 3 milhões de dólares. Ele e seu subchefe, Tommy Bilotti, saem para comer nesta churrascaria em Manhattan. Eles não chegam a passar pela porta da frente. Os assassinos ficaram observando o carro de Castellano. Quando apareceram na frente do Sparks, abriram fogo e mataram os dois. O rival de Castellano assume o controle da família Gambino. Seu nome, John Gotti. Gotti chega ao topo desprezando os mandamentos, mas logo descobrirá que o orgulho precede a queda. Documentos secretos descobertos em 2007 revelam o código de honra da máfia. Os chamados 10 mandamentos falam de valores morais, verdade, respeito. Qualidades que parecem alheias ao mundo do crime. O mandamento número 9 transmite uma mensagem muito clara. Não frequentem bares nem clubes. Mas impossível de ser cumprida. Eu passava a vida dentro desses lugares. Umas 6 noites por semana eu estava em algum clube, seja em Manhattan, Long Island ou qualquer outro lugar em que eu estivesse, no país inteiro. Eu não sei de onde essa regra veio, mas com certeza não a seguimos. Mafiosos e bares combinam como uísque e soda. Os bares e clubes são locais onde eles fecham negócios. Em todo lugar, sempre havia uns 4 ou 5 clubes que pertenciam aos homens feitos. Sempre havia alguma coisa acontecendo. Se alguém tivesse muitos casacos de mim que não conseguia passá-los para frente, talvez fizesse isso por ele. Era uma rede de negócios. Mas este mandamento tem um significado mais profundo. Sociedades secretas não devem se expor publicamente. Meu tio fazia aquilo do jeito antigo. Ele não estava atrás de publicidade, não mesmo. Ele sempre me dizia que os problemas estavam lá. Estavam no bar, estavam no clube. É onde você encontra as pessoas, onde bebe e acaba baixando a guarda. Para terem sucesso, os mafiosos têm de ser discretos. Ao menos é o que as regras diziam. Esses caras não queriam se expor. Eles queriam passar desapercebidos. Eles não queriam se tornar o que chamamos de um alvo fácil. Mas o que parecia funcionar nas colinas da Sicília não funciona nas grandes cidades norte-americanas. No início dos anos 80, os mafiosos começam a se afastar dos códigos da Cosa Nostra e a alçar voos mais altos. Os caras novos queriam construir uma reputação. Os da velha guarda eram reservados, os novos, nem um pouco. A nova geração de mafiosos começa a se orientar, não pelos antigos mandamentos, mas pelos mitos do cinema. Os caras novos, em muitos aspectos, adoram aparecer. Eles adotaram os papéis que viram em filmes como O Homem da Máfia, Família Soprano, Donnie Brasco. Eles incorporaram isso em sua personalidade. Eles queriam os flashes, o glamour, e tudo isso era praticamente a antítese do teor desses mandamentos e do que a máfia deveria ser uma sociedade secreta. Um homem incorpora a mudança nos valores da máfia.
John Gotti. Gotti é um gangster notório. Ele se deleita com os holofotes da mídia. Gosta de se exibir e encarna o papel de mafioso. A imprensa o vê como um personagem. Eu gostava muito do John. O John não escondia quem ele era. Ele era um gangster e não queria ser nada além de um gangster. E agia como um 7 dias por semana, 24 horas por dia. O capo da família Colombo, Michael Francese, sobe na hierarquia ao mesmo tempo em que Gotti. Sabíamos que ele seria o chefe ou morreria tentando. Gotti assume o controle da família em meio a tiroteios e muita publicidade. Em dezembro de 85, ele ordena a execução do chefe em exercício, Paul Castellano. A imprensa percebe um indício do que está por vir com este assassinato a sangue frio. Cenas da vigilância do FBI no clube Ravenite, quartel-general de Gotti no coração de Little Italy, em Manhattan, revelam o atrevimento de Gotti em plena rua. Uma série de soldados e capos de Gambino começa a aparecer. Com o ato rico, uma lei contra a conspiração criminosa, os gangsters vão para a prisão apenas por se encontrar e discutir seus negócios. Gotti caminha sobre uma corda bamba. Começa um arriscado jogo de gato e rato. Os federais o acusam de extorsão. Os advogados de Gotti conseguem libertá-lo. Gotti sempre tem uma ironia e um sorriso para as câmeras. Muitos adoram a atitude despreocupada de Gotti. A imprensa passa a chamá-lo de Dom Teflon, porque os promotores não conseguiam agarrá-lo. Ele zombava das autoridades e os agentes da lei, especialmente o FBI, fizeram um esforço concentrado para, de uma vez por todas, montar um caso que conseguisse prender John Gotti. Finalmente, Gotti comete um erro. Em 1990, uma gravação do FBI capta um arrepiante telefonema. Uma ameaça de morte é tudo o que os promotores precisam. Em 11 de dezembro de 1990, os federais invadem o clube Ravenite, onde John Gotti mantém seu séquito. Gotti é preso. Depois de 2 anos de uma batalha legal, Gotti finalmente é condenado por assassinato e extorsão. Seus fãs não ficam felizes. Gotti morre de câncer na garganta na prisão em 2002, consumido em parte por seu amor aos holofotes. Sem dúvida, Gotti cometeu um erro. Ele se gabou abertamente de quem ele era para a mídia. Falou com repórteres e o crime organizado nunca havia feito isso. Os holofotes da publicidade também se voltam para o capo da família Colombo, Michael Francese. No auge de sua carreira criminosa, Francese ganhava milhões com seus negócios ilícitos. A mídia de Nova York o batiza de Don Yuppie. Don Yuppie. A mídia me deu esse apelido. Eu não gostava disso. Eu não gosto do termo Yuppie, mas eu acho que é porque eu era jovem, eu estava no negócio, vestia ternos e eu também fazia muito sucesso. Mas os caras na rua não se atreviam a me chamar assim porque sabiam que eu não gostava. Francese sai de Nova York e vai para a Flórida. Ele se envolve em um novo negócio, produção cinematográfica. Eu produzi um filme que tinha cenas de dança break, um musical com muita música e dança, e eu usei muitos meninos em risco, porque nós filmamos em bairros violentos, bairros infestados de gangues. Desta vez, a publicidade é positiva para Francese. O prefeito de Miami Beach se encanta pelo fato de o filme de Francese afastar os garotos de problemas e lhe concede a chave da cidade. Our police department, as well as the rest of the city, is delighted to have you, and any courtesies that they can extend to you, they will be happy to do so. Francese mal pode disfarçar o que sente. O que eles não sabiam na época é que eu havia aberto um esquema de sonegação em Miami, na Flórida. Enquanto me davam a chave da cidade de um lado, eu roubava os impostos de outro. Mas durante a festa de estreia do filme, sua vida secreta está prestes a se tornar pública. Me pediram uma entrevista. Mike, a TV local quer falar um pouco com você na saída. Eu estava bem cansado, eu disse, tá bom. Brian Ross era um repórter da NBC. Eu não o reconheci, eu não sabia quem ele era.
Aí ele começou a falar da festa e coisa e tal, e de repente ele disse isso. The FBI says you're a member of the Colombo Mafia family. Eu sabia muito bem onde ele queria chegar. Meu parceiro ficou furioso, ele saiu na mesma hora. Eu só respondi as perguntas. Like I said, the FBI can allege and say whatever they like. They've been doing it for many, many years. Bom, e foi aí que tudo começou a desmoronar. A aparição de Francese numa rede nacional de TV logo chama a atenção das autoridades. Em 85, os promotores apresentam 87 acusações de extorsão, fraude e sonegação de impostos contra Francese. Ele pode pegar a prisão perpétua. Eu sabia que se eu fosse julgamento e perdesse, minha vida acabaria. Seus advogados fazem um acordo. Nós negociamos um acordo em que eu pegaria uma sentença de 10 anos de prisão e, com a liberdade condicional, eu cumpriria 5 destes 10. Eu tinha que devolver 15 milhões, mais 5 milhões em bens confiscados e sair para cumprir minha pena. Francese cumpre 6 anos. Antes de ir para a prisão, ele se casa e toma uma decisão. Eu conheci uma garota por quem me apaixonei de verdade. E se eu quisesse passar um tempo com ela, ter um futuro com ela, não ia dar certo nesta vida, porque não me deixariam em paz. Francese promete. Até agora, a única forma de sair da máfia era dentro de um caixão. Mas, nos anos 90, para não cumprir penas pesadas por seus crimes, muitos gangsters começaram a sair da Cosa Nostra direto para os braços do FBI. A parte principal do acordo é que eles tinham que garantir a minha vida. Foi um acordo muito bom. Este é o maior pecado segundo os 10 mandamentos da máfia, e os mafiosos sabem muito bem disso. Não importa o que você faça, jamais se envolva com a polícia. Mesmo quando éramos crianças, a gente não entregava os outros. As coisas eram assim, sabe? A gente não contava para as nossas tias o que o nosso primo tinha feito, mesmo se fosse sério. Nunca seja visto com policiais. Este mandamento da máfia é um aviso aos gangsters para fazerem o possível para não serem vistos com policiais. Eu cresci odiando a polícia. O meu pai sempre me ensinou que eu jamais poderia ser policial ou gostar da polícia porque eles juraram prender nossos parentes, a nossa família. Então eu cresci odiando a polícia. Mas quando a tradição falha, os chefes têm uma outra carta na manga. O medo. Na batalha contra o crime organizado, o agente do FBI, Patrick Cogan, sabe muito bem como o chefe da família Gambino, John Gotti, intimida seus subordinados. Eu tinha um informante muito próximo a Gotti, mas ele morria de medo dele. Ele tinha pavor. Gotti matava só porque tinha abordado com o pé esquerdo. Imagine se ele soubesse que um de seus homens estava cooperando com as autoridades. Quando o informante do agente Cogan é identificado no tribunal, ele foge da cidade e nunca mais é visto. Este homem tinha a esposa e um filho de 10 anos. Ele os abandonou. Não aparece há 25 anos. Só por medo. Só por medo. O programa de proteção à testemunha é criado em 1970 para oferecer aos mafiosos a chance de revelar informações em troca de proteção. Desde então, cerca de 10 mil criminosos se inscreveram. Em 1980, o associado da família Lucchese, Henry Hill, é preso por tráfico de heroína. Quando eu fui preso, eu sabia que era um homem morto. Porque se os esquemas fossem revelados, tudo ia se acabar. Os grampos da polícia incriminam Hill e seus chefes criminosos. As escutas acabaram com a festa. Eles tinham milhões de escutas em todo lugar. Gravavam tudo. E aqueles caras iam ser indiciados também. Então eu sabia que eu era um homem morto.
Entre passar a vida atrás das grades ou morrer nas mãos dos chefes da máfia, Hill prefere aceitar a oferta e cooperar com o FBI. Foi o melhor dia da minha vida. Foi mesmo. Eu fiquei tão aliviado quando disseram: você vai entrar no programa de proteção à testemunha. Com novas identidades, Hill e sua família são levados para locais secretos em Nebraska, Kentucky e Washington. Em troca, Hill testemunha contra 50 membros da família Lucchese. Eu aceitei o acordo. Eu valorizo muito. Ele tomou conta de mim. O governo acabou me defendendo. A decisão de Hill ainda é uma atitude incomum no começo da década de 80. Mas em 10 anos, um número cada vez maior de mafiosos começa a desobedecer ao mandamento de não falar com policiais. Do começo dos anos 70 aos de 90, as condenações federais para o crime organizado crescem 450%. Graças ao ato rico, o medo da lei mina o poder da máfia. Uma das razões pelas quais a máfia começou a ruir por dentro é porque é uma vida construída sobre o medo. E quando o medo do governo dos Estados Unidos se tornou mais poderoso que o medo do chefe e do resto da família, o que aconteceu? Os caras começaram a sair, a delatar, a fazer acordos. Está acontecendo agora, em números recordes. As tradições que governaram a máfia por décadas estão desaparecendo. Os jovens mafiosos já não acreditam que a fidelidade à máfia vale uma vida na prisão. Quando foram presos e encararam sentenças por extorsão de 40 anos na prisão, e a máfia não é mais um refúgio, é só por dinheiro, eles tomaram uma decisão de negócios. Como diminuir minhas perdas? Bom, vamos cooperar. Isso está acontecendo cada vez mais. Na Filadélfia, talvez mais do que em qualquer outra cidade. Per capita temos mais testemunhas que cooperam, homens feitos testemunhando, do que em qualquer outra família da máfia. Na Filadélfia, não existe um delator maior do que o ex-policial Ron Previtt. Eu sempre fiz de tudo para sobreviver a vida toda, porque eu era um bandido consumado. Em 1993, o chefe John Stanfa transforma Previtt em seu guarda-costas. Big Ron retribui a confiança de Stanfa usando uma escuta. Previtt não acredita nas regras da máfia. Bem, talvez no começo, quando eu entrei no esquema, as regras fossem respeitadas. Mas eu garanto que essas regras eram quebradas todos os dias da semana. 2 vezes aos domingos. Em 95, as provas fornecidas por Previtt ajudam o FBI a condenar John Stanfa pelas acusações de extorsão e assassinato. O chefão da Filadélfia pega 5 penas consecutivas de prisão perpétua. Com Stanfa atrás das grades, Previtt agora mira em direção a seu rival, Skinny Joe Merlino. Em 99, o depoimento do ex-policial condena Merlino por tráfico de drogas. Ele ainda está na prisão. Previtt só deve lealdade a si mesmo. Se você é um bandido, um gangster, que leis você obedece? Você rouba, assalta, vende drogas, faz tudo errado. A expressão mais verdadeira que já ouvi é que não existe honra entre ladrões. Talvez por ter se desviado dos mandamentos que já a governaram, a máfia nos Estados Unidos está em declínio. Em vez de honra, lealdade e respeito, resta apenas a ganância. Todos esses caras só querem saber de ganhar dinheiro. Eles já não estão interessados em todo aquele respeito. A máfia havia perdido o contato com suas origens. Todas as regras foram pro lixo. Nos anos de 1990, a nova geração de mafiosos já não é leal aos ideais da máfia. Para eles, os 10 mandamentos não significam nada. Se você falar com metade dos caras que estão por aí e mostrar aquela lista, eles não vão saber do que se trata. A era de ouro da máfia chega ao fim. Quando penso nos anos 40 e 50, essas regras eram usadas e aplicadas. A lealdade e a honra eram parte disso. Para esta geração que chegou ao final do século XX e começo do século XXI, nenhuma delas vale mais. Elas não fazem parte da realidade deles. Eles só querem ganhar dinheiro. Não querem fazer parte de uma sociedade secreta ou uma sociedade respeitável. Ser homens de honra é uma frase que ainda falam, mas ela não significa mais nada. Alguns mafiosos antigos sentem-se traídos. Tem uns caras lá fora
que deram suas vidas a uma vida que não existe mais. E quer saber? Ninguém está nem aí. Ninguém liga se eles participaram de 2 ou 3 mortes. Ou se salvaram uma vida. As antigas políticas de segurança da máfia não valem mais a pena. Quando um mafioso vai para a cadeia, a máfia deveria cuidar da família dele. Um dia, um dos caras deu $50 para minha esposa. Um cara para quem eu ganhei mais de 2 milhões. E ele deu 50 pratas para ela. Os chefes de Tony haviam abandonado o espírito que sustentava a Cosa Nostra. A máfia cuida de seus membros. Desiludidos, muitos mafiosos decidem abandonar a organização. Atualmente, Henry Hill não faz mais parte do programa de proteção à testemunha. Sabendo que sobreviveu a seus inimigos, Hill pinta e escreve para viver. Quando eu olho para trás, eu me sinto tão longe daquela vida. Eu não acredito, sabia? Quando eu vejo essas coisas na televisão ou nos filmes, que eu fiz parte daquela coisa, eu acho tudo tão estranho, sabia? Gene Milano ainda está no programa de proteção e é grato por ter esta segunda chance. Eu acho que muitas pessoas não sabem como é bom ir trabalhar todo dia. Saber quanto vai receber. Conhecer os seus limites. Gastar o que pode gastar quando puder. Isso se perdeu naquela vida. Mas alguns acham difícil abandoná-la. Se me arrependo de ter deixado aquela vida? Bom, olha, eu lutei contra isso durante muitos anos. Eu senti que tinha traído um juramento, mesmo sabendo que era errado. Ele estava tão entranhado dentro de mim que eu tive muita dificuldade para lidar com isso. Michael Frances nunca delatou seus companheiros. Ele fez algo pior. Ele entregou o próprio coração pulsante da Cosa Nostra. O que eu aprendi sobre esta vida está dentro da minha mente e do meu coração e eu não vou esquecer isso facilmente. Eu vou carregar isso pela vida, essa é a verdade. Mesmo em decadência, a máfia não perdoa nem esquece. Eu não subestimo esses caras. E eu sei que se eles realmente quisessem, eu podia me dar mal. Eu tenho um clube e os caras frequentam clubes. Talvez um deles me veja lá e resolva ligar para Nova York se tiver vínculos lá e pode dizer, olha, adivinha quem tá aqui, é o Frances. Ele quer ser um herói, eles dão uma ordem, eu vou até o estacionamento, bum, eu já era. Frances talvez se torne vítima do código que lutou tanto para defender. Os mandamentos não têm mais poder dentro da máfia. Mas a violência que os acompanhava ainda é muito real. Versão brasileira Vox Mundi.